Em nosso estudo de hoje, a lição 12 do livro Amigo e tem por título Pesquisa em Nós. Ante as crises da renovação que abarca presentemente quase todos os campos da Terra, sinceramente ignoramos onde se encontram aqueles irmãos que não necessitam de compreensão e simpatia. Levantemos qualquer pergunta nesse sentido e a lógica responderá em nós mesmos. Certos administradores, em vários episódios de serviço, demonstram dificuldades e deficiências no desempenho dos encargos que lhe competem. No entanto, o que estaremos realizando a fim de apoiá-los com segurança para que se reconheçam firmes e equilibrados na espinhosa tarefa de orientar? Determinados religiosos, por vezes, evidenciam falhas no ministério que lhes foi atribuído. Qual terá sido, porém, a nossa colaboração para que se mantenham valorosos e irrepreensíveis na elevada missão em que se viram colocados? Muitas pessoas sem trabalho procuram socorro alheio, patenteando frequentemente relativo à saúde. De que modo censurá-las, receitando-lhes dedicação ao serviço, se não dispomos de meios para mobilizá-las na atividade profissional? Comenta-se que o lar na terra vem sendo dilapidado na organização que lhe é própria. Será justo, entretanto, indagarmos de nós próprios, enquanto no plano físico, relativamente ao que fazemos para fortalecê-lo. Amplie a visão sobre as múltiplas faixas em que se subdividem os grupos sociais da Terra e observaremos que em todos os lugares renteamos com aqueles que nos pedem compreensão e simpatia. Os que trabalham mais e os que trabalham menos, os que agem ativamente e os que repousam além do necessário, solicitam sustentação e amparo, estímulo e bênção a fim de serem ou continuarem a ser o que devem ser. À frente de quaisquer problemas de que a experiência humana te cerque, mergulha o pensamento na luz do amor que Jesus nos legou e perceberemos que atualmente no mundo ninguém existe fora das áreas da compaixão. A doutrina espírita inicialmente nos convida ao autoconhecimento e a partir desse autoconhecimento a gente iniciar um processo de reforma íntima partindo do seguinte princípio. Nós estamos em um mundo em que não existe perfeição, não vamos sair daqui perfeitos ainda, mas pelo menos melhores do que chegamos é obrigação nossa, cada um, a gente procurar entender a que gênero de prova nós estamos sendo submetidos nesse momento para o nosso aperfeiçoamento. Tudo bem. Aí a gente começa a pensar no seguinte, eu já estou fazendo o meu papel comigo mesmo, de todo santo dia, procurar, através do autoconhecimento e do estudo, conhecereis a verdade nos libertará, procurar fazer o meu papel, mas sei que também é um trabalho árduo, porque comigo mesmo, eu sei que eu tenho dificuldade ainda em praticar muita coisa. A gente começa a estudar o Evangelho diariamente para poder fazer uma comparação aonde eu estou falhando. O estudo de hoje, ele vem falando do seguinte, além dessa preocupação com a gente tem que ter também a preocupação com o mundo que a gente está vivendo e com a estrutura social que a gente está vivendo. Então a gente vai perceber o seguinte, eu estou fazendo um trabalho comigo, estou reconhecendo que eu sou uma pessoa difícil. Eu comigo mesmo, eu fico assim, poxa, seria tão mais fácil se eu conseguisse fazer isso, mas eu sei que é difícil mesmo. Mas quando a gente vai olhar para o outro, normalmente a gente tem um rigor maior no julgamento, dependendo da etapa que a gente se encontra. E conforme a gente vai descobrindo a nossa deficiência, a gente começa a ser menos rigoroso no julgamento com relação aos outros. Mas nesse menos rigor, a gente vai começar a pensar o seguinte, olha o repertório que o Emmanuel traz para a gente. Tem certos administradores, quando fala de administrador, pode ser de qualquer tipo de instituição, pode ser comercial, pode ser pública, pode ser inclusive religiosa. Eu estou na administração. Que em vários episódios do serviço demonstra dificuldade e deficiência. Aí o Emmanuel pergunta-se, no entanto, o que será que a gente está fazendo para apoiar com segurança a fim de que eles se reconheçam firmes e equilibrados na espinhosa tarefa de orientar? Olha só que coisa interessante, né? Eu posso ter três posturas. Normalmente aqui na Terra,
Essas duas posturas que eu vou falar em primeiro são as mais comuns. Eu não tenho nada a ver com isso, primeira postura. O problema é dele, a responsabilidade é dele. Né? A segunda postura, eu não faço nada. Eu deixo também, né? Falei, peraí, e a terceira postura? Aonde eu posso ajudar? Em que eu posso ajudar? Muitas vezes, não vai ser nem pedido a minha ajuda, mas pelo menos eu vou estar ali pronto para, de alguma maneira, a gente procurar suprir uma falta daqui, uma coisa dali. Eu vou dar um exemplo prático aqui no meu trabalho, eu que sou funcionário público. A gente está vivendo uma realidade de falta de funcionário, e por conta dessa realidade de falta de funcionário, volta e meia a gente recebe alguns erros de formalidade, a coisa tem que ser feita de uma maneira, está sendo feita de outra. Eu posso ter duas posturas, eu ficar o tempo todo devolvendo aquele trabalho, dizendo, está irregular, eu posso fazer isso, eu tenho autorização para fazer isso. Ou eu posso estar irregular em quê? Eu vou lá e vou ter o trabalhinho de sanear aquele trabalho. Aí eu vou receber crítica de algumas pessoas. Algumas pessoas falam, pô, mas esse trabalho lá do cartório, o cartório tinha que ter feito dessa maneira e tal. Eu falei, tá, mas ele também está em dificuldade. Mas se você começar a fazer, eles vão relaxar e vão começar a mandar tudo errado para a gente o tempo todo. Tá, eu vou fazer o papel que eu puder fazer na medida que eu puder fazer. Tentar orientar também, ligar para eles, falar, tem que ser feito dessa maneira. Estou corrigindo de novo, hein? E tentar de alguma maneira, né? Mas a gente recebe crítica quando começa a querer ajudar as outras pessoas. Muitos vão falar, se você não tem nada a ver com isso é problema meu, né? E outros simplesmente vão ficar neutros. Tem gente que vai tentar ajudar. Aí depois ele fala, outro cardápio, determinados religiosos, por vezes evidenciam falhas no ministério que lhe foi atribuído. Isso aí diz muito respeito a gente nos trabalhos que a gente faz dentro da casa espírita. Qual terá sido, porém, a nossa colaboração para que eles se mantenham valorosos e irrepreensíveis? Tem uma coisa interessante aqui, até mais agravante no meio religioso, é que a grande maioria dos trabalhos que a gente faz, pelo menos espírita, a maioria absoluta, né? Eles são trabalhos que não são remunerados, são trabalhos que são voluntários. Então, dentro de um trabalho voluntário, a pessoa já está ali. Se ela começar, de repente, a perceber que está se aborrecendo mais e não tiver aquela firmeza, aquele compromisso, ela abandona o trabalho. Então, a gente fica aqui de fora falando, fulano faz aquilo tão mal, se eu estivesse no lugar dele eu faria melhor. Por que ele não faz desse jeito? E tecendo críticas o tempo todo, que podem desestimular e muitas das vezes atrapalhar o trabalho. Depois, quando chega a nossa vez de estar lá de frente, mostra aí agora o que você estava falando antes, e a pessoa acaba não mostrando nada porque a gente percebe, né, que normalmente quem trabalha muito não tem muito tempo para crítica. Aí depois vem outra aqui, muitas pessoas sem trabalho vão procurar o socorro alheio, patenteando frequentemente relativo à saúde. Agora, de que modo censurá-las, receitando-lhes dedicação ao serviço, se não dispomos de meios para mobilizá-las na atividade profissional? E também uma realidade que a gente vive também, de amigos que a vida inteira optaram pelo seu livre-arbítrio em tomar um determinado caminho. A vida começa a cobrar da gente. Então chega um determinado momento em que, se você não tem ainda uma razoável estabilidade financeira e não construiu alguma coisa para você, para te manter nesse período agora que a gente começa a entrar a partir dos 50 anos, a pessoa vai seguir, ela vem pedir ajuda, pede. Mas e aí? Como é que fica essa ajuda se a gente não dispõe de meio para mobilizá-la até na atividade profissional? A gente tem que mostrar para você, tem que procurar agora trabalho também e tentar de alguma maneira ajudar. Aí depois a quarta do repertório do Emmanuel de hoje. A gente comenta que o lar na Terra vem sendo dilapidado, mas o que eu estou fazendo para o meu próprio lar? Então o Emmanuel fala, vamos ampliar a visão sobre as múltiplas faixas. Aqui vai entrar de novo num trabalho que é um trabalho mais complexo, porque o que depende exclusivamente de mim já é difícil. Agora, quando depende dos outros também, mas aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer o papel que me cabe, vou procurar orientar para que cada peça possa estar sendo útil, pode estar funcionando. E se ela não funcionar, eu vou fazer o papel que me cabe, dentro da minha responsabilidade, mas a gente já está começando a ter aquela preocupação com toda a engrenagem. E a gente vai chegar fatalmente à conclusão de que, se uma pecinha da engrenagem não estiver funcionando bem, pode pôr em risco toda a engrenagem
da qual nós fazemos parte também. Por isso que, quando a candeia se acende, a gente coloca no alto e não embaixo da cama, tem que ficar iluminando todo mundo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.